A realização do teste curto de circuito, que no 980 é chamado SST, assim como no Puritan Bennett 840, é necessária sempre que nós trocamos o paciente ou um acessório importante, como um circuito ou um filtro, é trocado, um filtro expiratório. O SST ele vai ser obrigatório quando a faixa de peso, o perfil de paciente for alterado. No caso, esse ventilador está configurado para neonatal. Então, se fosse necessária a alteração para um paciente pediátrico ou paciente adulto, seria obrigatória a realização do SST para trocarmos o perfil de paciente, já que os acessórios são muito diferentes, e assim trazer mais segurança na ventilação. Para a realização do SST, vamos seguir o passo a passo. Então, sempre no topo da tela, em amarelo, ele solicita uma ação. E aqui está escrito, para executar o SST, toque em executar todos SST. Pressione aceitar para confirmar. Nesse momento, o ventilador solicita a escolha. Se o tipo de circuito é para um paciente adulto, o paciente adulto geralmente usa um circuito de 22 milímetros, que na realidade pode ser usado para pacientes acima de 25 quilos. O paciente pediátrico, um circuito de 15 milímetros, que pode ser usado para pacientes abaixo de 25 quilos. E se houver uma terceira opção de circuito para um paciente neonatal, seria o de 10 milímetros. Para um paciente neonatal, o filtro é menor, de cor verde, a membrana filtrante está na parte de cima e o copinho coletor de condensado ou sujidade na parte de baixo. Para esse filtro neonatal expiratório ser encaixado no ventilador, existe uma porta específica para o 980, que já vem no equipamento quando o software neonatal está instalado. Então, para encaixe do filtro, eu posso tirar a porta, encaixar o filtro e depois encaixar o sistema junto, ou eu posso deixar a porta e encaixar o filtro depois que a porta já estiver encaixada. Fecho a porta, abaixo o cadeado, e aí o ventilador estaria pronto para um paciente neonatal com filtro expiratório específico. O filtro inspiratório é sempre recomendado para que não volte nada para o ventilador e não vá também sujidade para o paciente. Agora, a escolha do circuito. Então, um circuito para um paciente neonatal é recomendado sempre um circuito de menor calibre, 15 milímetros, 12 ou 10 milímetros. Nós vamos utilizar a base aquecida, a umidificação ativa, com esse umidificador que faz controle de temperatura, servocontrolado. E para que essa leitura e para que esse controle de temperatura seja efetivo, é importante que a gente use circuitos com filamento aquecido para manter a temperatura no interior do circuito e chegar até o paciente a mesma temperatura que saiu do umidificador. Esse tipo de circuito evita o condensado e assim evita a interferência na ventilação, as assincronias por conta de condensado. E no ramo expiratório ele possui uma membrana que permite a evaporação da água. Então também não existe acúmulo de condensado no ramo expiratório, sem a necessidade inclusive de um circuito com copo coletor. Se esse circuito que vocês optaram por utilizar não tiver esse sistema de evaporação da água, é importante que tenha um copo coletor. Então, para a utilização do umidificador, nós vamos colocar a traqueinha conectando o ramo inspiratório do ventilador até o umidificador e o ramo inspiratório que sai do umidificador e vai para o paciente, o ramo expiratório que sai do paciente e retorna para o filtro expiratório.
Como esse umidificador faz o controle da temperatura, é importante a conexão dos cabos. Então, cada umidificador, cada marca de umidificador vai trabalhar de uma forma diferente, com cabos distintos. Este aqui, nós vamos encaixar dessa maneira. Então, se vocês tiverem um semelhante, é importante entender que os cabos fazem a leitura da temperatura e manutenção dessa temperatura. Depois disso, o ventilador solicita o volume compressível da jarra. Então, qual é o volume total dessa jarra de umidificação que você está utilizando? Cada fabricante possui um volume compressível diferente, então é importante que vocês consultem o fabricante da jarra de umidificação. O que nós temos que ajustar é 380 ml de volume compressível. Volume que é importante que a gente coloque no ventilador. Algumas jarras muito conhecidas no mercado aparecem no manual deste equipamento. Então, em caso de dúvidas, vocês podem consultar o manual do 980, o modelo da jarra, e lá está o volume que você precisa colocar aqui para que o ventilador faça a compensação dessa jarra por completo. Ajustado, então, paciente neonatal com um circuito específico para o paciente neonatal e filtro específico para o paciente neonatal. Tubo expiratório aquecido, no caso de circuito com filamento aquecido. E o volume compressível da jarra de umidificação, nós vamos aceitar para começar o teste de calibração SST. Ele solicita aqui, conecte o circuito com o filtro inspiratório e sem o umidificador. Então, nós vamos manter o circuito, manter o filtro inspiratório, mas neste momento eu vou anular o umidificador. Então, nós vamos conectar apenas o ramo inspiratório do circuito e o ramo expiratório do circuito. Aceito. Bloqueie a conexão em Y, porque o ventilador vai solicitar outros testes, outras etapas. Em caso aprovado, o ventilador automaticamente passa para a próxima etapa. Se por um acaso houver uma reprovação no teste, é importante que a causa do problema seja resolvida para que o teste possa ser continuado. Agora, o ventilador está solicitando desconecte o circuito no filtro expiratório. Então, nesse momento, nós vamos desconectar o ramo expiratório do circuito do filtro ex. E o Y continua obstruído. Vamos reconectar o circuito no filtro expiratório. E o Y obstruído. Agora sim, o ventilador solicita desbloquear a conexão em Y. Eu deixo o Y livre e aceito. Bloqueio novamente a conexão em Y, como solicitado. Neste caso, o sensor de fluxo proximal, que é um opcional do 980, não está instalado. Então, ele já pula esse teste. E aí, ele solicita conectar o umidificador se aplicável. Então, agora nós vamos conectar as peças no umidificador. Então, eu tiro o ramo inspiratório do filtro INS e conecto no umidificador. Vou conectar a traqueinha no filtro inspiratório, para que fique então a traqueinha, depois o ramo INS. Vou conectar todos os sensores deste umidificador no circuito, porque agora o ventilador vai considerar estas outras peças, estes outros acessórios, para depois realizar a compensação. Conecte o umidificador e aceita. Ele solicita desbloquear a conexão em Y. E agora todos os testes
foram finalizados, houve aprovação em todas as etapas, então agora nós podemos retornar para a configuração do paciente e iniciar a configuração do novo paciente colocando o peso.